Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso queridíssimo podcast Canal Corretor. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, um cara que me ensinou demais, me ensina até hoje. Aliás, eu tenho uma história muito legal para contar aqui, já vou contar para vocês, primeiro eu vou apresentar ele. Silas Casarraia, CEO da Samplemed, presidente do Conselho do CVG de São Paulo e membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência. Silas, obrigado, cara, por você aceitar tão bem o nosso convite. É uma agenda lotada e você parar aí 1 hora do seu dia pra gente bater esse papo. Eu fico muito honrado. Tô na expectativa do nosso bate-papo, mas especialmente eu tô muito feliz de você estar aqui pra gente conversar. Tudo bem? Tudo bem, André. Puta, que legal, meu. Obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade. Pra mim é uma oportunidade, né? Porque a gente gosta de falar pro mercado de seguros, né? Tô tanto tempo nessa jornada aí, né? A gente tava conversando um pouco antes. Vamos contar umas histórias aqui, né? Boa, boa. São tantos anos aí de jornada, já são quase 35 anos esse 35? ano. 35. Uau! De carreira, né, que eu comecei muito jovem no mercado de seguros e hoje, né, temos bastante história para contar e espero poder contribuir aí com a audiência, né, da turma que te escuta, que te assiste, que te escuta, né, porque hoje em dia esses meios digitais conseguiram uma amplitude muito grande, então Verdade. A gente tem a oportunidade aqui de falar para muita gente que até um tempo atrás a gente só falava no presencial, né, no pessoal, né, e que agora a gente atinge muitas pessoas e até de partes do mundo, né? Exatamente. Eu assisti um podcast seu com o Josusmar. Onde eu estava? Eu estava na Europa. Pouco depois que você... Que a gente gravou com ele, publicou. Eu estava na Itália. Eu estava na Itália e aí um dia eu assisti o pod de lá. Então, são as facilidades. Que legal. Né? Josus incrível, né? Um grande cara, um grande mestre também. É isso aí. Silas, antes da gente começar aqui as minhas curiosidades, aqui o que eu gostaria de saber, a gente vai falar muito sobre subscrição, vai falar de tecnologia, vai falar de dados. Sim. Mas eu quero comentar, assim, algumas pessoas, boa parte, na verdade, dos convidados que eu acabo trazendo aqui, tem uma história comigo, né, de impacto positivo. E você foi um cara, a gente teve essa conversa, né, de uma situação que aconteceu lá atrás, quando eu era gestor comercial, gerente comercial ali, né? É o nome mais comum que a gente tem aí das seguradoras. E a gente tava rolando uma campanha lá na época, que era uma campanha chamada Clube dos 100, né? Que eram todos os gerentes comerciais Brasil, né? Tinha São Paulo, outros estados. Tinha um selinho, né? Tinha um selinho, era um cartão. Cada mês você batia, tinha um selinho. Você lembra disso? Eu lembro. Era muito legal, né? Não sei, a ideia do selo foi seu? De colocar esse cartãozinho ali? Eu não... Cara, foi muito legal aquele negócio de ter o cartão. Era como se fosse aquele cartão de restaurante, né? Você almoçou um dia, bota um selo. Só que era meta, né? Você batia a meta, botava o selo. Como eu era o gerente da área, a fama acaba vindo pra mim. Mas provavelmente não fui eu, não. Foi alguém da equipe. Acho que tinha equipe que fazia. Na época era a Bayer e a Fernanda Guiné, né? As coordenadoras então, ali, provavelmente né? Foram elas que são mais criativas que eu, provavelmente. Não, e foi muito legal porque eu lembro que era uma campanha assim, pô, galera acirrada ali para poder vender seguro de vida com os corretores, né? O nosso trabalho era ajudar os corretores a vender seguro de vida. E eu lembro que acho que, sei lá, no segundo ou terceiro mês, eu tinha batido a meta, tava bem ali. E aí você chamou individualmente cada um dos gerentes comerciais para conversar. Né? Pra dar uma orientação, pra dar um feedback e tal. E quando eu recebi ali, ó, o Silas vai falar com você. A gente já tinha pô, o Silas vai falar, o que será que ele vai trazer e tal, né? Aí quando eu entrei na sala, eu tava na esperança que você ia falar, não, André, parabéns ali e tal, né? Você me deu um parabéns, mas você deu um puxão de orelha na época, mas foi um puxão de orelha, cara, que virou meu jogo. Porque você falou assim, cara, legal, você bateu a meta até agora, mas temos ainda, sei lá, 4, 3 meses pra fechar. Tá concorrendo com o Brasil inteiro. Não sei, tem minhas dúvidas se você vai atingir essa meta. E eu lembro que eu saí, nossa, queria me bater. Né? Nossa, eu fiquei doido na hora. Eu falei, meu, como assim, cara? Eu tava esperando um parabéns ali, um abraço e tal, e ele deu uma cutucada nervosa, né? Na hora eu fiquei ali bem arisco, né? Não sei qual é a palavra, o sentimento que eu fiquei ali, acho que bravo, né? Chateado. Hoje é fácil falar, né? Mas aquilo me ajudou a ficar com mais gana. Falar, cara, essa campanha é minha. E a partir daquele dia, eu nem sabia esse negócio de técnica de gratidão, de fazer visualização, nada disso, né? Mas eu todo dia ali, eu falei, cara, eu vou ganhar
essa campanha é minha, eu quero a grana, eu quero a viagem, não sei o que e tal. Poxa, deu uns 6 meses lá, aí teve evento no sítio, você chamou lá os campeões lá na frente, né, junto com as meninas, e eu tive o privilégio de ganhar, e aí olhando pra trás eu falo, cara, ainda bem que você deu essa puxada, porque talvez se você não tivesse feito aquilo, eu ia ficar numa zona de conforto, numa zona mais tranquila e talvez nem teria ganhado naquela campanha. E no final não ficou bravo comigo. E não fiquei bravo, ganhou, né? Pô, que foi o melhor. Não, mas foi muito bom e eu devo isso, Silas. Eu quero... A gente fala muito no bastidor, mas aqui no podcast, cara, vai ficar perpétuo, né? Vai ficar uma cauda longa e a gente tem que agradecer, né? As pessoas que fazem diferença. Eu sou muito grato para as pessoas que passam na nossa vida, que ensinam, seja algo pessoal, profissional. E você... Eu tô contando um, né? Tem vários outros aí, se a gente pode... Pode falar? Aí nós temos que fazer um podcast só de história. Só de história, né? E outro ponto, né? Aí quando eu ganhei ainda, você me deu uma viagem na época, né? Que era pra mim, pra minha esposa, de lua de mel, que a gente tava pra casar. Tudo casou perfeitamente bem. E hoje, assim, se eu sou tão apaixonado por seguro de vida, seguro de pessoas, você certamente é um dos caras que me incentiva, né? Pela tua especialidade no produto. Você falou 35 anos de mercado, né? 35 no Vida? No Vida. No Vida. Depois eu posso contar um pouquinho isso, tá? Mas foram 35 anos no Vida. Cara, sensacional. A história, quando eu comecei... Bom, primeiro, obrigado. Acho que eu não me lembrava disso, né? Mas sempre foi o meu jeito de provocar. Porque também, provavelmente eu pensei na hora, se eu chego e dou parabéns, cara, tá no meio da campanha, levanto muito a bola dele, o que ele vai fazer? Ele vai entrar numa zona de conforto mesmo. Quem tá ruim, você tem que puxar a orelha mesmo, né? Tem que dar uma provocada, mas... A ideia era dar uma provocada mesmo, e foi legal porque... Não, e depois a carreira que você fez, né? O que você construiu. Olha onde nós estamos aqui, né? Então eu fico feliz também, porque acho que foi você é um cara de sucesso, né? Hoje, dentro do mercado, passou por outras experiências muito boas. Então é muito legal ver o crescimento das pessoas. Eu fico feliz por isso, né? Mas quando eu comecei, cara, foi um negócio super engraçado. Eu vou contar essa história rapidinho. Não, se a gente começar a contar a história, nós vamos ficar aqui bastante vai o dia inteiro, né? Mas quando eu comecei foi assim, eu vim aqui na Frei Caneca, aqui próximo até do estúdio, na Frei Caneca, eu tinha 14 anos e eu jogava futebol. Então eu jogava, queria ser aquela história de ser jogador de futebol. Então vim trabalhar meio contrariado, porque meus pais não tinham condições, eu não conseguia nem... Chegou uma época que eu já estava treinando no Corinthians até, que é o meu time, né? E, mas eram 2 conduções, cara, era caro, então assim, era complicado pra dar sequência, sabe? E eu sabia que eu não era nenhum craque, eu sabia jogar, mas não era nenhum craque. Depois a gente jogou até juntos, né, algumas vezes. Mas aí fui trabalhar. Aí eu arrumei um emprego numa empresa, bem ali em cima, tinha um restaurante ali do lado do Itaú, na esquina com a Frei Caneca com a Paulista, chamado Espetão, que era até de um corretor depois, o Marcos. Era da família dele, aquele espetão. E em cima tinha um prédio e eu arrumei um emprego de office boy de uma empresa, de uma construtora. Cara, mas sabe quando o cara me falou, não, eu vou te contratar e tal, eu desci, mas não desci ainda feliz, assim, falei, putz, não gostei muito e tal. Eu fui descer na Frei Caneca, do lado esquerdo eu vi assim, Brasil Seguros. Eu lembrei que eu tenho uma prima, que você conhece, que é a Luciana. A Luciana que trabalhou lá com a gente depois na Porta, a Luciana trabalhava nessa empresa. Eu falei, putz, ela trabalha aqui. Eu vou entrar e vou perguntar pra ver. E ela falava bem da empresa, né, que era Brasil Seguros. E aí eu entrei, cara, quando eu entrei, o porteiro falou, sobe lá no 5º andar. Aí subi no 5º andar, cheguei lá e perguntei, vocês não estão precisando de office boy e tal? Naquela época era ficha, né? Aí o rapaz que me atendeu falou, não, tá precisando sim, pro departamento de vida. Preencha aqui a ficha. Ele preencheu e tal. Ele falou, você tem tempo agora? Eu falei, tenho. Então vai lá falar com o seu Norberto Aranha, era o gerente da área e tal. E, aí fui conversar com o seu Norberto, na hora ele gostou de mim e tal, né? E, deu afinidade, sou amigo dele até hoje, né? Ele é uma das referências que eu tive como líder, inclusive, né? Até hoje eu mantenho contato com ele tá com 85 anos, se não me engano, mas 86, e falei com ele agora, recentemente foi aniversário dele, e aí ele, gostamos, então ele falou, não, pode passar lá no RH que você está contratado. Ou seja, era por ter começado numa outra empresa que não tinha nada a ver, foi meio que de destino mesmo ali, né? Subi e tal e acabei ficando. E fui como office boy do departamento de vida. Então, assim, eu vim dentro da área
de vida fazendo todas as atividades, porque naquela época você tinha que aprender, e eu gostava de aprender, então fui aprender um pouco de tudo, faturamento, a área técnica, a cotação, pô, eu fiz tudo isso, sinistro, né? Até chegar, né? E aí fui subindo muito rápido. Então, depois essa empresa virou a AGF, né? Que era uma empresa francesa, que depois a Allianz comprou a AGF. E aí da AGF, mundialmente, né? Então a Allianz virou, a AGF virou Allianz em todos os lugares. E depois eles venderam a carteira de vida e previdência, que é o que eu participei, 17 anos lá. Saí e fui para Porto. Eles venderam para o Itaú a carteira e a Porto me chamou para trabalhar. Eu fui para Porto. E aí foi quando a gente se encontrou, né? Você entrou quando lá na Porto? Que ano que foi? 2004. 2004. 2004, começo de 2004, fiquei até o começo de 2013. Foram 9 anos, quase 10 anos de... A gente ficou praticamente o mesmo tempo, só que eu entrei antes, né? Eu tava desde 97 a 2008. Acho que deu 11 anos ali, né? 11 anos. E depois fui para Icatu, né? Fiquei 5 anos da Porto. E agora na Samplemed são 4 anos. Na Samplemed o Dr. Jairo, né? Que é o fundador da Samplemed, é um médico. A Samplemed começou com uma empresa de exames médicos, né? Para ajudar no processo de subscrição das seguradoras. Depois o Dr. Jairo trouxe a telesubscrição para o Brasil, foi quando eu o conheci, porque eu estava na Porto nessa época, e ele trouxe a telesubscrição, que era um negócio que já estava pegando lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, e foi nesse período que eu o conheci, né? E depois, aí a gente ficamos grandes amigos, vínhamos conversando a todo tempo, ajudando, né, um e outro, e até que chegou uma hora que eu resolvi encarar um desafio novo, que era, ele me convidou para ser sócio da Samplemed, né? E acabei virando sócio da Samplemed. E hoje estou à frente lá do time, são mais ou menos 100 funcionários, 100 colaboradores, né? No Brasil grande. E fora do Brasil, a gente tem operação já em 5 países além do Brasil. Então me orgulho, é um pouco da minha história e da minha carreira, né? Rapidamente. Sem contar as entidades aí, né? Das aulas que nós demos juntos em várias entidades. E então eu sempre fui de trabalhar muito paralelo. Sou presidente do Conselho do CVG, mas fui presidente da executivo por 4 anos e fiz parte da diretoria de mais de 20 anos. Muito tempo, né? Não, e aula também você dá já há bastante tempo, né? Aula, sim. Né? Agora tá me faltando um pouco de tempo, porque a gente está com operação fora do Brasil também. Eu tenho viajado bastante. Depois da pandemia, veio a pandemia, já deu uma suspendida, né? Em tudo, né? E depois agora, nesse último ano, quando liberaram as fronteiras, a gente tinha muita coisa acumulada, então tá mais difícil para encarar esses... Para pegar a sala de aula, né? E a gente sabe, né, pegar a sala de aula não é brincadeira. Então é um negócio que a gente gosta, mas tem que ter uma preparação grande, né, por parte do professor, né? Não, e cara, você me fez lembrar outra coisa, tá? Essa também acho que eu não te falei. Algumas dinâmicas que eu faço em sala de aula, principalmente no presencial, né? No online ficou mais difícil porque tem que adaptar algumas coisas, mas no presencial, muita coisa que eu apliquei foi dicas que você me deu. Em sala de reunião de professores lá, em algumas matérias, pô, Andrezão, ó, essa matéria aqui, essa parte, eu costumo fazer essa dinâmica aqui, porque ajuda a fixar bem e tal. Eu peguei várias dicas, acho que eu nunca te falei isso, né? Não. Várias dicas que você já deu, assim, eu comecei a implementar, e de fato dava muito certo, assim, eu percebia que tinha uma fixação boa. Algumas analogias, algumas brincadeiras ali, game e tal. Né? Porque nem falava em gamificação, né? E você já fazia essas coisas. Você lembra disso? Sabe, Não, esses dias eu tava no... Esses dias, sei lá. Uns 4, 5 anos eu tava num evento e... Acho que foi em Águas de Lindóia. Não, foi em Atibaia. Um evento de corretores. E você sabe que veio um caso... Eu fui fazer um sorteio lá, né? Eu tava na Icatu nessa época. Já faz mais, né? Porque eu já saí da Icatu há 4 anos. Eu fui fazer um sorteio no palco. E quando eu desci, veio um casal. E eles vieram... Putz, professor, você lembra da gente e tal? Eu falei... Putz, eu lembro, mais ou menos, né? Porque é muito tempo. Ele falou, pô, nós estamos casados há 10 anos e a gente deve o nosso casamento a você. Eu falei, mas por quê? O que eu tenho a ver com isso? Ele falou, ó, a gente sentava em lados opostos da sala de aula. Teve um dia que você encheu o saco lá, porque você falava que só fazia um grupinho, você foi lá e separou todo mundo e fez um game na sala de aula. Por conta disso, a gente se aproximou, começou a namorar e tal, e eles mostraram foto dos filhos, 10 anos casados. Cara, que legal. É uma história legal, né? Você imagina quantas histórias tem assim, né? Você ficou sabendo dessa porque ele te contou, né? Só porque ele contou, mas você mesmo já me contou algumas aqui que eu não lembrava, mas a gente não lembra, mas são histórias legais. Muito bom, muito bom.
Silas, me fala uma coisa, vamos começar então falando principalmente aí essa tua trajetória agora, né, que tá na Samplemed aí, bem focado nessa questão de subscrição, de olhar com essa parceria, especialmente com as seguradoras, né, para ajudar nessa questão de análise. Mas vamos partir do início, cara. O que é subscrição? Pra galera que tá acompanhando a gente, tem um pessoal que já é vasto aí, que já sabe, mas tem aquela galera que tá chegando no mercado, tem muita gente que se interessa por seguros depois de ver um conteúdo de uma maneira mais didática aí. Conta pra gente, cara, o que é subscrição na prática? Resumindo, uma linguagem muito simples, é o processo que a seguradora faz para avaliar um risco. Então, todo seguro leva em consideração que você tem um risco. Então, a seguradora mede esse risco para, a partir daí, ela conseguir dar uma precificação, fazer um processo de aceitação. Então, a subscrição, na verdade, subscrever um risco significa fazer todo um processo de análise para saber se aquele risco, como a seguradora vai aceitar, quais as condições e qual a classificação que ela dá. Esse é o resumo da história. Tá. Né? Existe subscrição de financeiras também, tem vários outros tipos de subscrição de ações, né? De tem ações, várias coisas. Mas a verdade é que você subscrever um risco é avaliar bem o risco e saber quais são as condições que a seguradora, né, pode aceitar aquele risco ou não, né? Porque você pode ter vários resultados depois de uma avaliação, né? Que é até não aceitar um risco, né? E qual que é a importância aqui? Quando a gente olha para isso e você trouxe um ponto importante, né? As seguradoras, quando olham para a subscrição de uma maneira bem criteriosa não de ser chata, mas assim, cara, se ela fez um bom processo de subscrição, dificilmente vai ter um problema no sinistro. Exato. Né? Porque se fez uma entrada boa ali, se der um sinistro, a chance de mais liso, sem atrito, sem ruído é melhor, né? No teu ponto de vista, qual que é a importância desse processo no olhar da seguradora, para o próprio segurado, até mesmo para o corretor? Quando a gente olha para esse contexto, nesse ecossistema. Então, André, partindo do princípio que o seguro é o mutualismo, né? Então isso a gente aprende nas primeiras aulas básicas de seguros, né? E acho que a maior parte do público é do mercado de seguros. Quer dizer, seguro é mutualismo. Quer dizer, você tem muitos... Como é que é a história? Muitos pagam pouco para poucos receber muito. Né? Essa historinha a gente contava em sala de aula. Né? Então é isso, é mutualismo. Então o processo de subscrição ele é muito importante porque as seguradoras são movidas por solvência. Né? As seguradoras têm que fazer suas reservas técnicas, ela tem que garantir que aquele dinheiro mútuo arrecadado de uma porção de pessoas, que aquele dinheiro vai servir para pagar os eventuais sinistros. Quer dizer, não existe, é impossível todo mundo que contribui para o seguro, se tiver um sinistro, receber, porque não vai acontecer. Né? Porque aquele dinheiro é exatamente para uma minoria de um risco calculado poder receber o sinistro. Então, as seguradoras têm que fazer essa reserva técnica, né, para poder suprir todos esses sinistros. Então, eu diria que o processo de subscrição ele é de interesse da seguradora, por uma questão de solvência, por uma questão da sobrevivência, né, porque se ela aceitar mal o risco, se ela calcular mal aquela pequeno percentual de sinistros que vão acontecer, ela quebra, essa é a verdade. Né? Existe toda uma legislação, a SUSEP tem uma legislação que fiscaliza, que tem algumas travas, né, de proteção para que isso não aconteça, mas a verdade é que se a seguradora calcular mal, ela quebra. E por isso ela é de extremo interesse da população também que contrata seguro, porque você não contrata seguro para amanhã não receber. Né? Então, a subscrição de risco é o processo, para mim, né, particularmente, é um dos processos mais importantes da seguradora. Tudo dentro de uma seguradora é importante, né? O do mercado de seguros é importante, mas a distribuição é importante, tudo. Mas se você não tiver ali bem fixado aquilo que pode ser aceito, que condições, né, para depois a seguradora retornar isso para a população, né, em forma de sinistro, se ela não tiver isso bem estruturado, isso pode levar a um caos, né, no mercado. Né? É por isso que, eu vou dar um exemplo, né? As pandemias, né, que foi um tema tão discutido aí recentemente, as pandemias não estão cobertas, né? As guerras não estão cobertas em seguro de vida, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque é um ato que você não consegue prever. A seguradora não consegue calcular isso, né? Se tem, e a gente viu isso acontecer. Porque teve essa pressão toda popular, as seguradoras acabaram indenizando a pandemia
da Covid, né, as mortes por conta da Covid. Isso deu um desequilíbrio, a gente viu, né? É um período, se a gente olhar para a história toda, né, é um período curto de tempo, né, de pandemia de 2 anos, que afetaram, né, 700 mil famílias, que foi uma coisa, só aqui no Brasil, né, assim, uma coisa terrível que a gente passou, né, assim, não dá para imaginar a dor que todo mundo sentiu, né, que a gente sentiu na pele, quantos amigos a gente perdeu, familiares. Mas, por outro lado, do ponto de vista do seguro, ela causa um desequilíbrio muito grande, né? Porque nenhum mercado espera receber tudo isso de sinistro ao mesmo tempo. Nossa, e ainda assim, a gente não chegou a 200 mil sinistros, né? Desse total que teve de Covid, a quantidade de pessoas que receberam benefício, né? Se você parar para analisar, né? Ainda poderia ter sido um desequilíbrio maior. Podia. Se tivesse mais pessoas com seguro, seria bom, enfim, né? Mas foi menor ainda do que o total, né? Que mais ou menos deu 20%. Deu uns 20%, né? De pessoas que tinham seguros foram indenizadas, entendeu? Não. Desse total de 700 mil pessoas que... Ô Silas, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando do seguro de pessoas, aí desse desequilíbrio, como é que funciona a subscrição no seguro de pessoas? Como é que funciona isso no detalhinho aí que você pode trazer pra gente? Então, falando do processo de subscrição, ou melhor, vamos falar um pouquinho da jornada de seguro de pessoas. Você já recebeu um monte de gente muito mais inteligente, muito mais técnica do ponto de vista de distribuição, né, com muito mais vivência na distribuição do que eu. Eu sempre trabalhei em seguradora, participei muito do processo de distribuição, mas sempre fiz lá no início da minha carreira, fui agenciador também, então eu vendia seguro e tal, mas a verdade é que minha grande experiência foi do outro lado do balcão, ajudando os distribuidores, né? Então você tem todo um esforço, né, do corretor de seguros para vender. A primeira grande jornada no processo todo de seguro de vida, para mim, é a distribuição, né? Por quê? Porque tem uma parte de convencimento, e aí você trouxe alguns especialistas aqui para falar de técnicas de vendas, a importância do seguro de vida e tal. Então, a distribuição é um capítulo totalmente à parte, porque para o corretor distribuir, acho que a gente avançou muito, né? E eu me lembro muitas ações que nós fizemos, fóruns que nós fizemos. Então, assim, o mercado, né, como um todo fez, era no sentido de preparar os corretores para serem os grandes distribuidores de seguro de vida, né? E eu acho que o mercado avançou muito nisso, os corretores entenderam isso e cada vez mais entraram de cabeça nessa história. Aí você tem uma outra parte dentro da jornada, que depois de vender, tem essa parte que é avaliar o risco. Essa avaliação tem um processo. Depois você tem outros processos, né? Depois de avaliar o risco, você tem o processo de emitir uma pólice, fazer toda a parte aí administrativa, né? Fazer a gestão do cliente, né? E depois você até chegar lá e culminar num sinistro. O seguro de vida é o único que tem, inclusive, né? O sinistro é certo, a gente só não sabe quando vai ser, mas existe, né? Então é um dos ramos que a gente sabe que vai ter um sinistro lá na frente. No processo de avaliação de subscrição, as seguradoras começam assim, algumas coisas são muito importantes. Primeira coisa para um seguro de vida é a questão da saúde, né? Então entender como que a pessoa está de saúde é muito importante. Por quê? Aí vou voltar um pouquinho ali na minha fala, né, do desequilíbrio. Se tiver desequilibrado, o mercado quebra. Então você tem que ter um equilíbrio. Primeira coisa, você não ter antisseleção. O que é antisseleção? É você fazer uma aceitação de um risco, né? Você não faz seguro de um carro batido, ou um carro, né? Então você tem que ter uma avaliação. As pessoas são avaliadas muito pela questão de saúde. Existem outros critérios também, né? Como esporte de risco, localização onde a pessoa mora, mas acho que o principal, assim, é a questão da saúde. E aí, o que acontecia lá no passado, né? A gente tinha um processo muito forte de... As seguradoras, né? Quando a gente trata de seguros muito elevados, e um pouco da história da Samplemed tem a ver com a evolução do mercado, né? Porque lá atrás se vendia muitos seguros internacionais aqui no Brasil, seguros só para classe AA, né? Que aí, hoje existem produtos muito bons aqui no mercado brasileiro, mas começou assim. Então o exame médico era fundamental o exame médico é fundamental
nessa gama de produtos. Aí você tem os outros produtos, que são os produtos tradicionais que vieram ao longo do tempo aqui, que foi assim que o nosso mercado cresceu, que existia aquele processo de uma declaração de saúde, né? Então, até muito pouco tempo atrás, a declaração de saúde era feita no papel, de próprio punho, né? Inclusive a legislação, a gente explicou isso em sala de aula muito, né, André? Tem que ser de próprio punho, assinado pelo cliente, a cor da caneta tem que ser igual para provar que foi o cliente que fez. Então tinha toda uma série de questões assim. E as seguradoras fazem ainda, mas faziam baseado naquele papel. Então imagina aquele processo todo, né? Sai aquele papel. Me lembro que a gente, quando trabalhava juntos lá, tinha filial lá, né, no norte, que era uma inspetoria, não era nem uma sucursal. Aí a inspetoria mandava para a sucursal mandava pelo malote, ia chegar uns 4, 5 dias depois, que o corretor vendeu, deu a entrada lá no escritório, para até chegar na matriz, até chegar na mão do subscritor, já deram 12 dias, dava 12 dias, 3 dias. Os 45 segundos do tempo. E o processo tinha 15 dias de aceitação, né? O processo de 15 dias de aceitação. Então, assim, veja como era custoso esse processo todo, né? E hoje, o que acontece? Você tem outros mecanismos, né, de formas de subscrição no seguro de vida, né? Um deles, que foi o que eu já comentei aqui, né, que o Jairo trouxe para o Brasil na época, né, pela Samplemed, foi a telesubscrição. E o que é a telesubscrição? É um jeito de você aprofundar um pouco mais aquele papel, né? Então, a declaração é importante? Mas a gente vive, né, num mundo em que a gente está vendo aí, né? Hoje em dia os tipos de fraudes avançaram muito com o meio digital, né? Mas é importante a seguradora fazer aquele processo. A telesubscrição veio para ajudar nesses questionamentos. Então, assim, uma pessoa mentir ou não fazer uma boa declaração, e às vezes não é nem por mentira, né? Por falta de conhecimento mesmo, né? E às vezes a pergunta não tá tão boa, né, Silas? Vamos combinar também, né? Às vezes a pergunta tá esquisita ali, o cara dá aquela... você fica em dúvida. Exato. O que é isso, né? Então, muita coisa você passa ali. Então, a telesubscrição ajudou muito nesse processo, que é você investigar um pouco mais. Agora, depois disso, né, existem, assim, esses serviços, eles começam a ter um valor agregado para análise de risco, mas também tem um valor agregado do ponto de vista de margem, né, das seguradoras. Então, o que está vindo pela frente, ou que nós já estamos nessa fase, são todas essas declarações, esses processos, serem por meios digitais e de forma automatizada. Então, todo aquele processo, desde o corretor da entrada lá até chegar na mão do subscritor. Você foi subscritor também, você fez análise, eu também. A gente fazia análise ali na mão, tudo aquilo hoje é possível já fazer em meio digital, tudo automatizado. Então, todas as regras para você fazer o cruzamento do estado de saúde do cliente hoje, nós temos uma plataforma lá na Samplemed, né, que hoje a gente opera com essa plataforma em 6 países, em que são declarações de saúde todas digitais, seguindo meios de segurança e tal, proteção de dados de vários países, né, porque a gente já tem operação, em que conforme o cliente vai respondendo, é possível você ir fazendo o drill down de perguntas, você ir fazendo subperguntas, né? E que essas subperguntas, por trás de tudo isso, tem uma árvore de decisão, tem ferramentas de machine learning que ajuda a nossa ferramenta a dar uma substituição totalmente automatizada. Ou seja, ali na hora, né, se o cliente estiver numa plataforma, responder o questionário e tal, no mesmo momento, em milissegundos, a gente dá a resposta para a seguradora, se pode aceitar, se não pode. E personalizado, né? De acordo com a característica daquele cliente, né? Então veja a evolução, né, do processo e como é importante esse processo. Nossa, e pouco tempo, né, Silas, para analisar, meu? Pouco tempo, né? Essa história que eu sei do cara que protocola lá 12 dias para agora, sei lá, cara, 10 anos? A gente lembra até esses tempos atrás, até um pouco antes da pandemia. É verdade. O que tinha mudado um pouquinho antes da pandemia foi o seguinte, as declarações continuavam de próprio punho e tal. O que as seguradoras estavam flexibilizando era receber em PDF para adiantar a análise. Verdade. Né? Mas o documento tinha que chegar lá. Né? E hoje em dia você vê, hoje a gente trabalha tudo em nuvem, mesmo as ligações, né, de uma tele-entrevista, de uma vídeo-entrevista, todos esses dados são guardados em plataformas, em nuvens, né? Ficam armazenados, então é possível revisitar todo esse material a qualquer momento, né? Pô. Me fala uma coisa, eu vou aproveitar uma fala tua também,
queria tua opinião sobre um movimento que eu venho percebendo. E aí, como você está bem ligado nas seguradoras, até um tempo atrás, as seguradoras, na hora de fazer a subscrição, ela olhava exclusivamente para a saúde do proponente ali, do cliente, né? Hoje, com essa era de dados, não é só saúde. Tem se olhado outras coisas, né? Sim. Estilo de vida, o social. O cara fala que ganha mais de 10 mil e você vê que não é mais de 10 mil, enfim. Qual que é a tua opinião sobre essa... Porque isso faz parte da subscrição também, né? Faz. Não é só saúde. A gente, né, olhar outros dados também faz parte, é importante ou é um exagero? O que você pensa? Faz parte e, na verdade, não tem volta a isso. A gente já está caminhando para isso, né? Então, assim, a gente saiu de uma subscrição manual, praticamente, para uma subscrição automatizada. Então, hoje... você consegue tomar a decisão baseado nas informações que o cliente passa, é importante e faz isso tudo automatizado. Só que já tem alguns processos, um outro processo chamado, principalmente o americano vem chamando de subscrição acelerada. O que é uma subscrição acelerada? É você unificar informações que você captura do cliente, mas informações que também consegue consultar em dados, em banco de dados, em Big Data. Então, assim, isso está mais comum. Então, uma parte são poucas perguntas para o cliente, porque, assim, dentro daquela jornada, né, que eu comecei explicando, para o cliente é muito importante, assim, as seguradoras estão muito preocupadas em cada vez menos ter essa interação com o cliente que dificulta, que burocratiza a contratação do seguro. Para o corretor eu acho excelente, porque os corretores é um processo custoso ali, custa para o corretor, né? Você ficar administrando, se foi dada a entrada na proposta, declaração de saúde, se vai aceitar, se não vai aceitar. E quando não aceita, é o corretor que tem que voltar no cliente para falar. Frustração, né? A frustração tem um custo, custoso financeiramente e emocionalmente. Né? A gente que está no mercado sabe disso. Então, assim, você unificar análise de dados com informações é o que se chama de subscrição acelerada. E tem um outro passo ainda que está vindo agora, que nós da Samplemed já temos, depois eu vou falar um pouquinho da nossa nova plataforma, mas que são os modelos que nós chamamos de predição, modelos preditivos. Né? O que são modelos preditivos? Aí você, com pouquíssima informação ou quase nenhuma informação, você ir através de banco de dados e fazer uma predição daquele risco e conseguir ter uma visão através de modelos estatísticos e aquela pessoa pode ou não vir a ter um problema de aceitação lá na frente, entendeu? Então já começou a aparecer todos esses modelos de predição foram muito comuns no mercado financeiro, né? Principalmente para crédito, né? Então as financeiras, as instituições financeiras trabalham muito forte isso. Então todo mundo já ouviu falar, pelo menos aquela questão de score de risco, né, financeiro. Sim. Esse mesmo score de risco financeiro começa a aparecer em seguros com mais frequência. E daqui para frente vai ser cada vez, na minha opinião, né? Vai ser cada vez mais frequente. Então, lá na Samplemed, por exemplo, hoje a gente já tem modelo preditivo em que a gente aceita apenas com a informação do CPF do cliente, a gente consegue buscar em vários bancos de dados, né? A gente consegue gerar um score de risco para aquela pessoa. Veja, a parte de saúde é muito importante. Como é que a gente faz o nosso modelo preditivo lá na empresa? A gente utiliza os dados, essa coleta de questionários de saúde que nós normalizamos durante 10 anos. Nos últimos 10 anos a gente normalizou tudo isso, parametrizou, e a gente aproveita esses dados para gerar um score para as pessoas novas que vão entrar no seguro. Significa que eu tenho dado de saúde individualmente daquela pessoa? Não. Mas eu consigo pegar o perfil daquele cliente, rodar na minha base de dados e saber se aquela pessoa tem uma propensão a ter um risco de saúde ou não, entendeu? Mas tudo baseado em dados. De novo, não significa que você vai acertar 100%, mas significa que dependendo do score, né, que a pessoa tiver, você pode complementar com outras ferramentas. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que está começando a acontecer no mercado americano, até um pouco mais avançado, já tem algumas seguradoras utilizando isso. Aqui no Brasil a gente já tem cliente também usando a nossa plataforma com modelo preditivo. Já tem aqui no Brasil? Já tem, legal. A gente já está usando isso.
Mas é um caminho que não tem muita volta. E eu acho que o próximo passo, depois dessa questão dos preditivos, né? E aí, a partir do preditivo que você gera um score, hoje a gente, sem nenhuma informação, só com o CPF do cliente, eu consigo ter uma acurácia de 86%. O que é acurácia? A gente vai acertar 86% daquele caso, entendeu? Então, uma pessoa que mora em São Paulo, é casado, tem 2 filhos, 40 anos, né? Você consegue pegar o perfil desse cliente, rodar na base de dados e perceber que pessoas com aquela característica poderiam ter uma propensão maior a ter uma diabetes, por exemplo, uma hipertensão. Então já existem mecanismos. Cara, é muito legal isso, né? Aqui no Brasil ainda a gente não pode usar, não tem o Open Health ainda, que é uma coisa que o Ministério da Saúde está estudando, inclusive, né? Tá. Porque existe tem o Open Insurance, o Open Finance. E tem já uma parte do governo, acho que agora nesse momento, acho que não, né? Porque eles estão muito preocupados em discutir quem vai ganhar ou não. Ou tem toda essa discussão das eleições. Né? Mas você deve ter nos próximos anos toda essa discussão de aproveitar dados de saúde. Os laboratórios, os hospitais estão muito preparados para isso já, né? Então já se tem banco de dados forte de saúde para que as pessoas possam também utilizar para isso, para ter um benefício, né? Nossa, então, vai ser muito legal isso acontecer. Nos Estados Unidos já é permitido, então tanto prescrição médica como prescrição de medicamentos, existe já um birô, né? Que é coordenado pelo governo, em que as seguradoras podem buscar dados e utilizar isso para fazer uma subscrição de risco. Lá já está já bem estabelecido, né? Isso já. É possível. Eu lembro de ter visto, Silas, eu não sei se foi na Alemanha, cara, um desses eventos que a gente vai aí do mercado de seguros, eu não lembro qual foi. Um cara trouxe um negócio, eu acho que é da Alemanha, cara, era uma seguradora que ela tinha um sistema, eu acho que é um sistema preditivo também de análise, que ele fazia a biometria facial, você tirava uma foto, e com base nos pontos do seu rosto, ele já conseguia analisar, medir a tua propensão para ter uma doença, para ter uma série de coisas, né? Ele consegue pegar algumas coisas, né? É uma empresa israelense que está oferecendo essa tecnologia. É israelense que A gente fez lá na Samplemed, a gente está bem antenado com isso, a gente fez alguns testes, mas assim, ainda dá para pegar algumas coisas, tipo pressão arterial, propensão à nicotina pelos estudos da face e da retina. Então, assim, tem algumas coisas que dá, né? Tá. Mas ainda é difícil, eu acho ainda difícil utilizar isso como um meio forte de só com isso fazer uma subscrição definitiva, entendeu? Tá. Os testes que nós fizemos, assim, é uma boa ferramenta, vai melhorar, vai evoluir a tecnologia vai evoluir, mas a gente não se sentiu seguro ainda para utilizar, sendo bem sincero aqui, né? Boa. A gente testou algumas, não foi só uma, não. A israelense, eu me lembro que porque essa... eu me lembro que eu participei, provavelmente a gente estava no mesmo evento, né? Mas tem outras empresas e está evoluindo muito rápido. Eu não tenho dúvidas que daqui a um tempo a gente vai ter essas ferramentas, né? Mas vamos ver como é que vai se comportar no mercado de seguros. Mas vai ser possível, né? Você ter diagnósticos e tal. Eu acho que o mercado vai caminhar mais para essa questão da leitura de dados médicos, entendeu? Se tiver um Open Health, se amanhã... Eu vi uma pesquisa a gente tem uma parceria com o pessoal da Ernst Young, né? Eles são parceiros nossos e a gente fez um evento até recentemente e eles mostraram uma pesquisa de que as pessoas estão muito propensas. Desde que ela tem um benefício, ela está propensa a abrir os dados de saúde. Entendeu? Essa era uma das perguntas, inclusive. No total, né? Se eu cuido da minha saúde, se eu tenho uma rotina legal e eu sei que eu posso ter um benefício num produto, por que não abrir, né? Exato. Não vejo problema nenhum. Agora, a outra pergunta que você me fez, né, só para não deixar escapar, é a questão do comportamento. Tem uma discussão muito forte aí, a parte de comportamento, de estilo de vida, de redes sociais e tal, talvez essa seja a grande discussão, né? De como que a gente vai conseguir utilizar esses dados no futuro para poder absorver e poder fazer algum tipo de processo de subscrição, entendeu? Hoje isso não está muito claro. A própria lei de proteção de dados deixa muita brecha para você
para a seguradora não utilizar isso, né, como uma forma de... Principalmente quando você penaliza, né? Quando você beneficia é mais fácil, mas quando você penaliza é mais complicado. Então não existe ainda uma legislação muito favorável para se utilizar isso, a não ser que o cliente entregue essas informações para que você possa fazer, entendeu? Mas eu acho que ainda de redes sociais, que é o que todo mundo quer saber, né? Pô, posso ver lá no Instagram do André se ele faz esporte radical, né? Se ele não mentiu, cruza com a declaração de saúde e tal. Isso é o que todo mundo gostaria de fazer, mas a verdade é que a gente não está pronto ainda, pelo menos na legislação, para você utilizar esses dados para complicar a vida de um cliente, né? Então... tem algumas subscrições, algumas análises aí que tem a pergunta lá se o camarada anda de moto e tudo mais, né? Que nem eu gosto de andar de moto, aí eu falo que não. Aí tem no meu Instagram lá, eu com a minha motinha de final de semana. Exato. Poxa, é uma maneira, né? Mas é uma discussão que vai longe. Né? Mas eu acho que essa é uma discussão muito mais social até do que propriamente de business, né? Você acha que vai para esse caminho, Silas? Eu acho seguro de vida? Eu acho que pode ir para algumas situações, mas eu acho muito difícil, assim, sabendo aqui no Brasil, a gente tem mais celular do que pessoas, né? Do que a população ativa, né? Viva, né? Então você tem mais aparelho. Eu não sei, esse é um tema muito difícil da gente prever como que vai caminhar em termos de legislação para frente. O que eu acredito é as pessoas fornecendo os seus dados para poder fazer, entendeu? Se a pessoa amanhã autorizar você uma empresa a capturar dados para eventualmente fazer uma análise, é tranquilo, acho que isso vai acontecer. E outra coisa que está acontecendo são empresas de wellness, né? Que têm aparecido muito forte, que são empresas que ajudam através de wearables, né? O que é wearables? Isso aqui é um wearable, entendeu? Ele mede uma série de questões de pontos de saúde do meu corpo, que isso pode ser aproveitado. Amanhã eu tenho, né? Todos os dias eu tenho aqui a minha marcação aqui no meu celular, eu vejo quanto que eu caminhei, quanto que eu fiz de exercício, como está a minha pressão, porque ele mede a pressão, né, a todo momento. Então, assim, esses dados de wearables provavelmente vão ser muito utilizados diria bem próximo, aí, num tempo bem próximo. Já tem muita seguradora entrando, né? Na área de vida já tem seguradoras fazendo parcerias com empresas nesse sentido, né? Não, isso é muito legal, né? Porque te motiva, inclusive, para cuidar melhor da saúde, né, cara? Esse é o objetivo, né? No final do dia é pra gente cuidar mais, né? E eu acho que isso vai acontecer bastante. Eu acho que é uma tendência que não tem muito volta. Sensacional. Antes até eu tô curioso para saber as novidades que vem aí da Samplemed, cara. Me fala, quando a gente olha para um guarda-chuva subscrição, tem vários tipos? Você falou alguns aí no meio da nossa conversa. Não sei, se a gente fosse fazer uma lista, quais tipos de subscrições que existem aí? Tem as formas de você coletar informação para você fazer uma subscrição? Exato. Bom, tem as formas tradicionais, né, que é desde uma declaração de saúde, que hoje está muito mais comum fazer digitalmente, né? E tem empresa ainda fazendo no papel, Silas? Eu tô meio por fora disso. Então, André, eu desconheço, Acho nesse que momento, não. para ser sincero, eu desconheço, mas eu não duvido também que tem alguém ainda fazendo, entendeu? Porque pode ser que ainda tenha o processo nesse sentido. Manual, né? Mas com esse momento todo da pandemia, né, no auge da pandemia, eu acho que a maioria está fazendo de alguma forma digital, entendeu? Não que seja uma ferramenta totalmente automatizada. O cara preenche, tira uma foto e manda, né? Algum meio digital tem sido feitas análise. Tem muita coisa ainda, né, no papel. Esses dias mesmo, eu tive que preencher um formulário. Estava fazendo uma contestação de um negócio no meu cartão de crédito. O cara me mandou um formulário que eu tive que imprimir, preencher com a caneta e tal, e tive que bater foto e devolver, né? Cara, surreal, né? Então, mas existe isso. Eu tive essa mesma situação a gente tá planejando uma viagem aí, 4 dias, né, com a Pri, com as meninas. E aí, só que o cartão não aceitava um cartão que eu tenho a bandeira, só aceitava a bandeira da Pri. Falei, Pri, vão ter que colocar o seu cartão. E aí, falei, certamente eles vão pedir pra provar que ela sabe que tá passando e tal. Achei que ia vir tudo eletrônico, empresa grande de viagem aí. Pô, é a mesma coisa, mandaram um formulário e falaram assim, ó, imprima, preencha, tire uma foto e mande pra gente. Falei, meu, tô de brincadeira, que eu desisti, cara. Nem impressora eu tenho. Então, as pessoas desistem hoje em dia. Eu desisti, fiz em outro lugar. Mas tem a questão do preenchimento, aí você tem
Hoje em dia, nós somos líderes em telesubscrição e videosubscrição. O que é isso? É coletar informação. Tá. Então, você está fazendo uma entrevista médica, Tá né? bom. Para poder detalhar mais. Qual que é a vantagem? Qual que é a diferença, né? A vantagem de você ter uma uma videosubscrição ou uma subscrição automática, no nosso caso, é que você pode fazer subperguntas. Então, dependendo da resposta, você pode abrir novas perguntas. Lembra, até um tempo atrás, você mandava um formulário padrão. Para você mudar uma pergunta daquela era um desafio. É verdade. Né? Eu me lembro na época que a gente trabalhava lá na Porto, que cada vez que a gente mudava uma pergunta, um questionário só lá, para recolher o Brasil inteiro, mais de 120 filiais, só para recolher todos os formulários antigos, já era um trabalho. Verdade, meu. Lembra Nossa. disso? Que logística, Então, maluca, que logística. gente, é verdade. E hoje em dia não, a gente você dá uma flexibilidade para a seguradora, pô, você quer mudar uma questão, amanhã tá no ar, então hoje tá no ar, então você quer mudar agora, muda e já tá no ar. Então mudou bastante, né? Esse meio digital, essa plataforma que a gente tem de subscrição automática, ela é muito legal por conta disso. Tá. Você abre, põe subperguntas e põe a regra, né? Então, dependendo da resposta do cliente, você já dá a regra e não já tem... tá tudo pronto, Tá né? tudo pronto, não tem subscritor mais que põe a mão. Tá. O subscritor, ele leva um tempo só naqueles casos mais complexos, porque aí, dependendo da árvore de decisão, você desvia. Tá. Ou você já pode colocar regra de agravo, de desconto ou até de recusa, entendeu? Dependendo da situação, vai para a mão do subscritor. Então já tem um flow, hoje dentro da nossa plataforma já tem um flow que faz tudo isso. Tá. E tem os modelos preditivos, que é o que eu comentei um pouco aqui, né? Esses meios novos agora de você fazer subscrição com pouca informação, entendeu? Tá. E depois você vai complementando se for necessário. Tem situações, você falou de teleentrevista, ligação e vídeo entrevista? E vídeo entrevista também. Faz uma vídeo ali com o cliente, essa eu não conhecia, não tinha visto não. Nós temos isso, né? Nós, aqui no Brasil nós somos líderes, né? Na verdade nós somos líderes na América Latina, né? Não tem empresa muito parecida com o que a gente faz aqui na América Latina. Tem na Europa, tem nos Estados Unidos, mas aqui na América Latina a gente conseguiu montar um ecossistema que consegue oferecer todos esses serviços para seguradoras, né? E a vídeo é um pedido que a seguradora faz para vocês, Silas? Ou depende do produto? Esse produto tem que ser vídeo, esse aqui tem que ser tele? Então, já falando um pouquinho para você de como é esse processo, né? A gente tem inclusive nós lançamos agora recentemente, né, a nossa plataforma SampleMed 360. Qual é o conceito dela? Ela é um sistema, né, end-to-end de subscrição. O que significa isso? Significa o seguinte: hoje as seguradoras têm lá dentro do sistema core, né, que ela faz cotação, emissão, ela também tem um módulo de subscrição. Só que geralmente nesses sistemas grandes das seguradoras tem pouca inteligência. Então nós montamos um sistema paralelo que funciona em nuvem, né? Então ele é integrado só via APIs, em que a gente faz todo o processo de subscrição dentro dessa plataforma. Então assim, a gente pode começar desde um score preditivo. Então você faz o score. Imagina que naquele score, de acordo com a regra que a gente desenhou com a seguradora, já aceitou. Tá. Aceitou. Passou, vai embora. Recusou. Bom, recusou por quê? Posso fazer algumas perguntas para esse cliente para ver se ele pode ser aceito. Ali, né? Reverter a recusa. E aí entra um pouco da nossa inteligência, porque é o seguinte: eu posso fazer perguntas mais direcionadas, entendeu? Tudo automatizado, tá? Tô te falando coisa que ninguém põe a mão. Você programa, o sistema faz. Então imagina que você roda o score, recebi o CPF, algumas informações do cliente, rodei o score. Putz, eu quero complementar com algumas questões. Putz, esse cara tem uma propensão, pelo score dele e pelo perfil dele, ele tem uma propensão a ter diabetes. Eu posso fazer perguntas só de diabetes ou perguntas correlacionadas de riscos cruzados, entendeu? Então, por exemplo, essa pessoa teve um AVC, ela tem hipertensão, você vai cruzando esses riscos, e aí você não precisa mais mandar aquele questionário com 30 perguntas. Você manda com perguntas dinâmicas, né? Tudo isso é parametrizável, entendeu? Isso está dentro da plataforma da SampleMed 360. Mesmo assim, com as perguntas que o cliente respondeu, a seguradora não conseguiu chegar num consenso, não dá para aceitar ainda. O que a gente faz? Dentro do próprio sistema, ele joga para uma teleentrevista. Aí na teleentrevista ele vai investigar mais e tal. Conseguiu aceitar. Mesmo assim ainda não ficou claro, não consigo aceitar o risco.
Quer fazer um exame médico? Joga para a plataforma de exame médico. Né? Hoje a gente, no caso do Brasil, fora do Brasil a gente não opera com serviço. A gente vende só a parte de sistema, mas aqui no Brasil a gente tem 700 prestadores do Brasil inteiro. A gente também é o maior provedor de exame médico para seguradoras naqueles produtos de classe de alta renda. Né? Legal. Aqueles exames que a seguradora que banca no final do dia, né? A seguradora banca, ela pede, ela manda o cliente e a gente vai lá, coleta a amostra, faz o exame, entrega tudo prontinho para a seguradora tomar decisão. Tá. Seguradora e resseguradora. Então, tudo isso funciona como um workflow dentro da plataforma, entendeu? Qual que é o grande objetivo, André? Que eu acho que esse é um dos pontos fortes da SampleMed que a gente colocou até nos nossos objetivos, né? No nosso propósito, que é democratizar o seguro. Cara, por quê? Legal. Quando você tinha uma DPS só em papel, cara, você aceitava ou recusava, essa é a grande verdade. Binário, né? Binário. Cara, se eu estou investigando, estou dando oportunidade do cliente me prestar mais informações, coletar mais informações, é óbvio que você vai aumentar a quantidade de pessoas que vão entrar, entendeu? Então a ideia desse processo todo é muito mais aceitar, mas aceitar sabendo do risco, que coberturas que eu posso oferecer, em que condições, que preço. É muito mais você fazer tudo isso dinamicamente do que simplesmente como era no passado. Você chegava a recusar 40%, 50% das propostas que entravam. Ou seja, um grande esforço do ponto de vista de venda e que depois isso parava por falta de informação. Então, acho que a tecnologia, André, e essa plataforma 360, da forma que a gente montou exatamente para atender essa necessidade que o mercado tem, que as seguradoras têm. E que se ela for desenvolver tudo isso dentro de casa, vai levar anos para fazer. A gente levou anos, só que a gente veio... no passo a passo veio desenvolvendo. Né? E é o foco de vocês também, né? É o foco, a nossa especialidade. O que a gente precisa para interligar com a seguradora? A gente só precisa de uma API integrada. A gente só precisa receber o cliente, né? Alguns dados do cliente podem ser anonimizados, a gente nem quer os dados do cliente por conta até de proteção de dados. A gente roda todo aquele cliente na plataforma, vê se o cliente foi aceito ou não e devolve o resultado para a seguradora. A seguradora, a partir dali, emite a proposta. Cara, essa jornada dura quanto tempo? Então, se for os processos automáticos, o modelo preditivo é milissegundos. Você roda o modelo e já dá o score. Se precisar de informação, aí você depende de uma interação com o cliente. Né? Você tem a gente gera links via SMS, via e-mail, a gente manda para o cliente, ele entra com senha e tal para responder. Existem jornadas, por exemplo, empresas que têm uma plataforma digital. Existe jornada que você faz totalmente digital, entendeu? Se o cliente já está logado numa plataforma, a seguradora só chama o nosso serviço, que está em nuvem, o cliente começa a responder um questionário ali dentro da plataforma e nem percebe que parece que ele está no mesmo ambiente, só que a seguradora chamou o nosso serviço via API, ele entra no nosso ambiente, preenche lá, a gente roda o resultado, se aceitou ou não, se precisa gravar, e já devolve para a seguradora qual que é o resultado. E na mesma jornada, o cliente já pode saber se foi aceito ou não e dar sequência na cotação e no fechamento do seguro. Cara, tudo tempo real. É uma espécie de web services que você tem ali? Tem isso ou não? Não, é que o web services é um modelo antigo de integração. É antigo, né? Esse daí já é mais... são as APIs. As APIs. A API substitui o web service. Em palavras mais leigas como a minha. Mais leigas é isso. É isso. Existe ainda o web service, mas as APIs são de mais fácil integração. Boa. Então você só precisa ter essas ligações. O sistema, a plataforma funciona toda em cloud, né? Então se a seguradora quiser on-premise, colocar no servidor dela, ela pode. Mas se não, trabalha em nuvem, na Amazon, né? Não sei se está muito técnico esse papo, mas é mais ou menos assim. Não, acho que a galera já entendeu, já tá no nível avançado nesse ponto aí. Mas enfim, o que a gente montou é uma plataforma. Nós tivemos agora fazendo um roadshow em outros países, né? A gente fez com consultorias no mercado americano, mercado europeu, né? Recentemente. E... os relatórios eram muito, muito satisfatórios. Assim. A gente construiu uma plataforma realmente hoje que tem porque a nossa ideia é internacionalizar cada vez mais a SampleMed, né? Então aqui no Brasil a gente já tem as maiores seguradoras trabalhando conosco e a gente quer de fato
mais já tem, como eu te comentei, 6 seguradoras fora do Brasil, né? Tem algumas até americanas que estão trabalhando conosco, que a gente já presta serviço aqui no Brasil. Então, assim, e para entrar no mercado internacional, a gente sabia que tinha que construir uma coisa legal. Tá. Só que, assim, é uma invenção nossa, né, dentro do Brasil e tal. Nós participamos, André, em 2019, essa plataforma de subscrição digital. Essa história é legal contar, porque essa é uma das histórias de vida que vale a pena a gente contar. A gente participou, tem uma grande consultoria nos Estados Unidos chamada Gartner, né, uma das maiores do mundo. Ela fez uma auditoria e controlou toda uma concorrência, né, uma RFI, que é uma concorrência, né? E com uma empresa que foi a Mapfre Re, né? Eu posso falar hoje porque é público, mas a Mapfre Re abriu essa concorrência em 2019. Foram 40 empresas do mundo inteiro que concorreram. E a gente era o único da América Latina, para você ter uma ideia. Caramba. A única empresa. A gente concorreu, foram várias etapas, demorou 1 ano essa história, né? Bom, no final nós ganhamos a concorrência. Hoje nós somos legal. O provedor dessa parte de subscrição automática para todos os clientes da Mapfre Re ao redor do mundo, né? A gente tem uma grande parceria aqui no Brasil também com o IRB, com outras asseguradoras. Então, assim, a gente atende tanto o ressegurador quanto o segurador. Então, acho que um dos pontos importantes da empresa é assim, a gente se posicionou como uma empresa independente. Tá. Né? A gente não é ligada nem à empresa de software, nem à empresa de resseguros que provém essas ferramentas. Então, a gente é independente. E é um produto de vocês, né? É um produto próprio, nosso. Né? Então, ficou bacana todo esse posicionamento. Hoje a gente já tem aí grandes conversas fora do Brasil. E é o time daqui, entendeu? São pessoas, são os brasileiros que se desenvolveram. Isso é muito legal de ver também, sabe? Mas a história dessa RFI eu tenho que te contar no outro podcast. Não, vamos marcar de várias etapas até chegar. Namoro de 1 ano aí, né, cara, pra chegar. Que legal, parabéns, eu não sabia dessa história, não. Muito legal. Chegamos, fomos 2 vezes, né, pra Espanha. A primeira vez nós tivemos só meio-dia para apresentar, quando tinha as 40, né? Mas era meio-dia. Putz, fomos lá. Chegamos lá, achamos que fomos mais ou menos e tal. Depois no final ficamos entre as 5 e depois chamaram a gente para ficar 1 semana lá na Espanha, uma sala cheia, apresentando, detalhando tudo. Quando eles chegaram no final e viram tudo que a gente montou em termos de tecnologia, mas principalmente em função da especialização que a gente tinha, da inteligência de subscrição, isso fez toda a diferença. Entendeu? Porque a gente casou toda essa expertise de subscrição que a gente tem com tecnologia. Né? E eu acho que foi uma grande sacada. O Jairo, quando me convidou para ir para a SampleMed, né? Ele fundou a empresa, quando me convidou era exatamente isso para a gente começar a montar. Aí a gente não deu conta sozinho, chamamos o Albert é o nosso outro sócio, né? Também o Albert é PhD, né, em tecnologia voltado para o humano, em realidade virtual, né? Conhece bastante. Ele é pesquisador na Universidade de Clemson, né? Mora nos Estados Unidos, na Carolina do Sul, onde tem o Tigers lá, né? Que é o maior time universitário lá. Eu tive no jogo lá recente com ele também. Bem bacana a região. E o Jairo hoje mora em Orlando também, né? Ou seja, tá todo mundo fora. E acho que é legal também porque, né, a gente tem funcionários hoje que moram na Europa, ao redor do Brasil, nos Estados Unidos. Então, assim, acho que tudo isso ajuda, né? Porque o fato deles também estarem fora, dá pra gente ver estrategicamente, a gente acompanha muito o que tá acontecendo fora, entendeu? E tenta trazer para o Brasil com uma linguagem que se adapta ao mercado daqui, né? Cara, incrível. E como que a galera encontra vocês aí? Pessoal de seguradora, corretor quer ver um pouco mais também? Samplemed.com.br. No site direto? Samplemed com D mudo no final. Esse é o... É o site, tá. É o site da Samplemed. Aí tem tudo lá, né? Beleza. Tem todos a gente vai colocar serviços. Pra galera que tá ouvindo a gente aí. Nas redes... Quer colocar as redes sociais também? Nas redes sociais, né? Samplemed vai achar em todas, né? Em todas, Instagram, Facebook e LinkedIn são as mais, né? Nós temos uma outra empresa também chamada Sampletrip, mas é para um outro mercado. É um processo muito parecido com de subscrição, só que a gente faz exame médico para autorizar os tripulantes de navio a embarcarem, entendeu? Eles têm que passar por que ter um exame eles têm lá. que passar por uma bateria de exame muito que nem muito mais complexo. Piloto de avião também que tem, né? A gente chegou a prestar também para pilotos de avião, só que eles resolveram internalizar. No nosso caso, a gente faz para recrutamento de tripulantes de navio, de cruzeiros.
Então, uma outra área... Para navio tinha também isso, sabia para avião. Tem. Tripulante, a cada 2 anos ele precisa fazer o exame. Olha só. Mas esse é um outro business. Esse é o business que a gente... Que é o business mais soft da empresa, né? Porque é um público diferente, a gente atende, né? Aqui na Avenida Angélica a gente tem um laboratório, a gente atende esse pessoal, mas o processo é muito parecido. Tá. Faz o exame médico, tem um guideline que a gente acompanha da empresa que a gente segue, né, da empresa marítima. Se ele tiver em boas condições de saúde, ele pode embarcar. E isso é importante, né? Porque eles ficam de 8 meses a 1 ano dentro do navio. Então, as pessoas que têm algum problema de saúde não podem embarcar. Né? Tem vários riscos, né, nesse sentido. Cara, que legal. Pô, Silas, bastante coisa, né? Muita coisa, hein? Vai ter que marcar outro podcast, cara, pra gente falar. Muita coisa legal. É bastante coisa e eu tentei resumir ainda aí, porque mas tem... Cara, vou te falar, vários insights aqui, eu tô anotando, você tá vendo que eu fico com um caderninho aqui, porque eu fico com um chapéu de aluno, né? Fico anotando várias coisas que depois eu vou pesquisar mais profundamente também. E não deu tempo nem de eu falar aí do último evento de Las Vegas, né? Que a gente teve. Verdade, o ITC, né? O ITC, né? O ITC é o maior evento de InsurTechs, né? Do mundo, né? Acontece em Las Vegas todos os anos. Teve uma pausa aí por conta da pandemia, mas agora voltou esse ano forte, né? Tinham quase 10 mil pessoas, então uma feira incrível. E tudo InsurTechs que prestam serviço para o mercado de seguros, né? Então deu para ver assim muita novidade, muita coisa legal. Agora, o que foi bacana é a gente ver também que a gente tem uma solução que atende. Tinha pouquíssimos players, né, que conseguem atender o mercado como a gente desenhou a nossa plataforma, entendeu? Cara, isso é muito legal, né? Porque se diferencia muito do mercado, né, cara? Mas bastante novidade, né? O Gustavo Doria lá do CQCS organiza uma comitiva brasileira. Tinha quantos brasileiros dessa vez lá? Ele chegou a falar? Eu acho que tinha mais de 100 brasileiros, viu? Não sei o número exato, mas as salas estavam cheias. Lá tinha umas reuniões depois. Que legal. Mas seguramente mais de 100 pessoas tinham no seu número exato. Até porque tinham vários também que não estavam na comitiva. Que não estava junto aí com vocês, não estava espalhado. Então tinha bastante gente da brasileira. Acho que era uma das maiores comitivas que tinham. Ah, que legal. E muito americano, canadense, né, europeu, mas é bem legal. Muito bom. Silas, estamos chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Cara, vamos ter que voltar de novo aqui para fazer outras pautas. Quero muito. Mas antes de terminar, cara, eu gosto muito de pedir para os nossos convidados trazer uma palavra, um pensamento, um insight, cara, sobre proteção, enfim, alguma coisa que a pessoa reflita, que possa trazer pensamentos positivos ou até mesmo de reflexão de trabalho, né? De falar, cara, eu tô nesse mercado de seguros, especialmente seguro de vida, o que você traria? E olha a responsabilidade, tá? Porque é uma mensagem que vai ser traduzida para todo o planeta. Ah, muito bom. A responsabilidade é grande aí. Então, vou usar uma que a gente lá atrás usava, a gente usou bastante, André. Você vai lembrar dela, que é uma frase que fala assim: planejando o futuro, cuidando do presente. Lembra dessa? Verdade, lembro. Para mim, essa é uma das frases mais emblemáticas, assim, de tudo que a gente escuta, né, no nosso mercado, né? Porque, de fato, né, você não pode descuidar, você tem que planejar sempre o seu futuro, você tem que pensar numa... Hoje em dia está muito misturado, né? Seguro de pessoas, né? Vida, previdência. Aqui no Brasil nasceu assim separado, mas fora do Brasil é tudo vida, né? Então você tem acumulação e risco nos mesmos produtos. Então, assim, planejar o futuro, né? Para uma boa aposentadoria, para uma boa, né? Para um bom momento que você vai curtir a vida lá na frente, estabelecido financeiramente, mas sem descuidar do presente, porque pode acontecer um problema, a gente pode, né? Um acidente, uma doença... que pode nos levar a uma situação muito séria. Então, e o seguro cobre tudo isso, né? O seguro de pessoas, ele te dá essa oportunidade de ajudar a planejar o futuro, mas sem se descuidar do presente, ou cuidando do presente, né? Boa. Me lembrou bons momentos, essa frase. Bons momentos, a gente usou muito Verdade. isso, né? Foi muito bom. Essa é uma frase que me marcou também, porque sempre acompanha, né? Boa. Silas, mais uma vez, cara, obrigado pelo bate-papo. Obrigado, foi ótimo, gostoso, cara. Ótimo, assim, poderia ficar mais umas 2 horas aqui. Fácil, né? Fácil. Mas a gente tem que fazer que a gente falou, cara, fazer um só de histórias. Mas aí... Tem que fazer um só de história, cara. Por que você não faz um só de história, mas aí você chama mais alguns? Eu vou trazer você e o Josus aqui. Vamos fazer? Vamos fazer? Puta, o Josusmar, com o Josusmar a gente tem muita história, porque a gente andou o Brasil inteiro, pois é, né? cara, fazendo fóruns de
Vamos Eu vou fazer adorar, vamos organizar uma? Nós três. Mas aí o público tem que estar preparado para ouvir história, né? Mas é história boa, tá? História Uma boa, história história de como a gente ajudou um pouquinho, né? Do que a gente pôde ajudar muitos corretores a se desenvolverem nesse mercado, né? De seguro de vida, especialmente. O Josi com toda aquela didática dele, né? Para ensinar as historinhas. O podcast dele que veio aqui foi muito legal. Foi muito legal, verdade. Temos bastante histórias aí. Vamos organizar. Vamos sim? Beleza. Vamos aí. Suas considerações finais, se quiser mandar recado, mandar abraço, se quiser até fazer um fechamento na câmera ali, ó. Eu faço. Fica à vontade. Na verdade, primeiro, obrigado, né, André, pelo convite. Foi muito bom, muito legal ver a sua evolução. Já te falei isso, né, como profissional e acho que como carreira. Acho que você tem ainda uma longa jornada pela frente. Vai ser um dos grandes comunicadores, com certeza, aí que a gente tem nesse Brasil. Já é hoje, mas vai ter mais referência, eu tenho certeza disso, né? Obrigado. Já é um grande educador, que eu te acompanho há muito tempo, então parabéns pela carreira, né? Obrigado. Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando um pouco, contei um pouco de história, falamos um pouco de seguros, falei um pouco da Samplemed, então foi bacana, né? Fico feliz por isso, mas queria deixar uma mensagem principalmente aí para os corretores de seguros, né? Que são pessoas que ao longo da minha carreira foram pessoas que sempre estiveram ao meu lado, meus grandes amigos, né? São corretores de seguros, tenho grandes amigos nesse mercado, seguradores também, pessoas que estão no nosso mercado junto com a gente, mas acho que em especial os corretores, porque os corretores, e eu por muito tempo nós demos aula junto, né, o André, na formação de corretores, e por muito tempo a gente viu que para ser corretor de seguros, levar proteção familiar, né, para as famílias brasileiras não é coisa de qualquer um, não. São pessoas que de fato têm muito amor, né, pelas pessoas e pela família. É um ato de amor de fato, né? Verdade. O Josmar falou bastante isso, né? E outros corretores também falam bastante isso, né? Um ato de amor você fazer um seguro de vida, e os corretores têm um papel muito importante nisso, né? Verdade. Então, bom é isso demais. aí, André. Maravilha. Obrigado, e para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. A gente sabe que o tempo é muito precioso. Tenho certeza que vocês anotaram aí, aprenderam como eu aprendi aqui sobre vários temas sobre subscrição, a importância da gente ter esses dados hoje a nosso favor. Tenho essa consciência, você que é corretor, explica isso para o teu cliente. É importante ele saber, né, das seguradoras fazerem esse trabalho de aceitação criterioso. No final do dia, ajuda todas as partes nesse ecossistema de seguros. Não deixa de acompanhar o nosso canal, se inscreva, ativa as notificações aí para você ficar ligado nas principais notícias e bate-papo leve, mas cheio de conteúdo. Muito obrigado, um forte abraço e valeu!